Temos mais uma conversa sobre aves, e desta vez temos um corvídeo, eh, é o Gaio, que corresponde à 25ª observação na lista do Gonçalo Elias, que está aqui para nos falar sobre esta ave. Olá Zé, sim, esta é a 25ª conversa. Uh, Como eu creio que já referi anteriormente, nós nestas conversas estamos a seguir exatamente a sequência pela qual as espécies entraram na minha lista pessoal, quando eu comecei a ver aves, e portanto esta foi a 25ª espécie que eu identifiquei. Já agora, antes de prosseguirmos para o tema, eu gostava de lembrar ou informar para quem não saiba que todas estas conversas são gravadas e estão disponíveis as gravações no canal YouTube do Aves de Portugal, tanto que é youtube.com/Aves de Portugal Online, tudo seguido, e portanto, subscrevendo esse canal e as notificações, podem ser notificados sempre que for carregada uma nova conversa. E aproveito também para lembrar que os novos episódios são carregados, ou melhor, são publicados, assim é que é, ficam disponíveis publicamente às quartas-feiras e aos sábados, a partir das 15 horas. Portanto, fica também aqui esta informação para quem queira ouvir os episódios anteriores, quer para quem quiser ser notificado sobre os novos episódios. Então, posto isto, passamos ao Gaio. O Gaio, como muito bem disseste, é um corvídeo. Aliás, creio que é o primeiro corvídeo a entrar para a minha lista. E que foi visto na Rábida em junho de 1988. Portanto, foi quando eu estive lá 2 dias e que fiz uma série de observações interessantes. E eu recordo-me que dei lá umas voltas lá ao pé da quinta, onde eu estava ali na zona de Casais da Serra. E que a essa altura passei lá ao pé de um pinhalzito e no meio do pinhal havia assim uma ave a voar entre a folhagem e às vezes teve o bicho mesmo quase por cima de mim e foi aí que eu estive a olhar com atenção e vi as características principais e identifiquei o gaio. Portanto, foi nessa situação que eu tomei contacto com esta espécie, então que foi o primeiro corvídeo. Por falar em corvídeo, eu já referi anteriormente que o Linneu, o naturalista sueco que desenvolveu este sistema, ele tinha muito poucos géneros de aves, portanto, mais tarde é que a taxonomia se foi ramificando e então o gaio sendo da família dos corvídeos, ele colocou isto no género corvos, então o nome dado inicialmente pelo Linneu era corvos glandários. Depois, mais tarde, obviamente, foi separado para um género próprio, que é o género garrulos, que significa balbuciador, enfim, neste caso um animal que balbucia, que vem do latim garrire, que significa balbuciar. Portanto, atualmente o nome é garrulos glandários. Glandários vem de glans, que significa bolota, e, portanto, glandários significa que produz bolotas. Ora, o produz aqui eu julgo que seja uma espécie de uma referência implícita ao hábito que os gaios têm de andar eles alimentam-se de bolotas, então eles gostam de transportar bolotas e de as enterrar no outono para depois as irem buscar mais tarde, para ter uma reserva de alimento. Só que eles enterram centenas de bolotas, milhares de bolotas e depois não conseguem recuperá-las todas, se calhar esquecem-se, e então há muitas que acabam por germinar e, portanto, o gaio acaba por ter um papel importante na propagação das florestas, especialmente dos carvalhais. Portanto, digamos que é uma ave que é amiga das florestas, na medida em que ajuda a semear novas árvores, através deste hábito de enterrar bolotas. Portanto, o nome O que lhe dá o nome de jardineiro, não é? Tanto na prática, por esse contributo que ele faz sim, ele dá esse propagação contributo. Portanto, das recapitulando, florestas. garrulos significa que balbucia, isto tem uma referência àquelas vozes que ele vai fazendo, e glandários significa que produz bolotas, portanto eu interpreto isto como sendo então uma referência a este hábito que ele tem de andar aí a semear árvores através das bolotas que enterra. Aliás, a maior parte dos corvídeos são tidos como aves de uma inteligência assim fora do normal, capacidade de planificar operações, etc, etc, ou de planear, não é? E neste caso, o indício mais visível do gaio é precisamente essa capacidade de planear, antecipar as necessidades futuras, não é? Quando faz esse armazém de bolotas para a época fria. Exatamente, ou seja, eles constroem uma espécie de uma despensa, embora a despensa não no sentido de ter um local para armazenar comida, não é neste sentido, mas é despensa aqui no sentido de ter uma reserva de alimento, só que eles vão espalhando por vários sítios.
mas como eu disse, eles enterram centenas, milhares de bolotas e certamente há muitas que eles, ou porque não se lembram, ou porque não precisam, acabam por não desenterrar e elas germinam. Mas sim, o facto O de que não conseguirem deixa de, desenvolver. assim, o que não deixa de ser impressionante é que eu tinha já a noção de facto de que ele tinha este hábito, mas não tinha noção da dimensão da coisa. Aparentemente, um gaio pode armazenar cerca de números na ordem dos 5.000 bolotas por estação. Numa época, exatamente, sim. 5.000 é muita bolota. Pois eu tinha noção que podia chegar aos milhares, de facto não tinha lido números concretos, mas é um hábito que está até bastante bem documentado, por isso é que eu digo que é uma ave que acaba por ser um amigo das florestas. Logo, deve ser acarinhado e não perseguido. E estou a dizer isto porque o gaio é uma ave que foi muito perseguida no passado, não só cá, como noutros países, até mais a norte, que têm uma tradição de serem mais amigos das aves e do birdwatching, como por exemplo o Reino Unido. No Reino Unido, o gaio faz parte de uma lista de 13 espécies de aves que pode oficialmente ser alvo de programas de controle populacional, quando supostamente estão a causar danos. E no passado, há 100, 150 anos, era uma ave que era fortemente perseguida, em parte por causa, eles são omnívoros e são oportunistas, e portanto, por vezes, eles se encontrarem uma refeição fácil, como seja um ninho com ovos ou com crias, eles não dizem que não. Isto na primavera. É claro que isto também lhes deu uma péssima fama de serem inimigos da caça, e portanto, os gestores ou os encarregados da caça, que era uma função que existia também muito no Reino Unido, esses gestores da caça também abatiam-nos ou punham armadilhas, e portanto isso fez com que o gaio ao longo dos anos fosse muito perseguido, precisamente por ser visto como um inimigo da caça. Hoje há menos este tipo de perseguição e isto permitiu que o gaio se expandisse bastante nesses países. Outro aspecto que também levava à perseguição dos gaios era por razões ornamentais, por causa daquelas penas azuis lindíssimas que eles têm nas Na asas asa. e que eram muito cobiçadas, por exemplo, para decoração de chapéus. Ou até, já li isto, até para usarem como aquelas. Pá, não sei, não é bem um isco, mas é assim uns objetos flutuantes que se põem na pesca para atrair, por exemplo, na pesca ao salmão, não é? Como é assim uma coisa colorida, vai atrair os peixes. Portanto, essas penas azuis eram cobiçadas também para esta finalidade. Ou seja, por diferentes motivos, os gaios foram bastante perseguidos no passado. Hoje, felizmente, menos, e digo felizmente não só a bem da conservação da espécie, mas também porque, como eu disse, é uma espécie que pode dar um importante contributo para a propagação das florestas devido ao hábito de enterrar as bolotas que já falamos. Entretanto, trata-se de uma ave residente ou também tem hábitos migratórios? Bom, esse é um aspecto também muito curioso, que é assim, eles são essencialmente residentes, e o essencialmente aqui quer dizer na maioria dos casos, e quer em Portugal, quer noutros países, são principalmente residentes, e no Reino Unido, onde já se anilhou muito de todas as espécies de aves, verificou-se que mais de 95 ou 98% das recapturas foram a menos de 50 quilómetros do local da anilhagem. Portanto, podem fazer movimentos assim de âmbito limitado. No entanto, de vez em quando, isto é mais para as aves do norte da Europa, o que não quer dizer que não possa acontecer mais a sul. Eles nidificam na Escandinávia e eles realmente têm uma enorme dependência das bolotas. Há carvalhos noutros países, de outras espécies. Eles no outono alimentam-se toda a espécie de sementes, bagas, nozes, avelãs, castanhas, dependendo das regiões, mas as bolotas representam mais de 50% da matéria vegetal. Portanto, as bolotas são realmente uma componente essencial na alimentação dos gaios. Ora, o que é que acontece? Nos países do norte da Europa, portanto, Escandinávia e afins, em certos anos, pode ser por razões de clima, de meteorologia, por outras, a produção de bolotas é muito baixa. Portanto, não há alimento para todos. E então o que é que acontece? Isto acontece com outras espécies também dessas latitudes elevadas. Se houver falta de alimento, eles vêm em grande quantidade por aí abaixo. E em certos anos, não é frequente, mas em certos anos já houve irrupções, como acontece com os cruzabicos e com outras aves vindas do norte, em que milhares ou dezenas de milhares de indivíduos são vistos a passar em países como no Báltico. Há um registro, por exemplo, na Polónia, de 30 e tal mil gaios a passar no período de 3 ou 4 semanas,
e no Reino Unido também há um registro, salvo erro, de 5.000 gaios a passar no período de poucos dias. Portanto, pensa-se que são bichos vindos dessas latitudes elevadas que migram numa situação de escassez de alimento. E escassez de alimento é, como disse, quando a produção de bolotas falha, por qualquer razão. Sei lá, imagina que teve frio até muito tarde, ou que congelou, ou que houve uma seca, qualquer coisa que deu origem à escassez. E então eles vêm por aí abaixo porque, não havendo alimento para todos, eles vão migrar à procura de uma região onde haja condições de sobrevivência. Mas nos anos seguintes, se já não houver essa escassez, eles já não o fazem. Portanto, fazem estes movimentos irregulares. Nas latitudes mais a sul, como é o nosso caso, também se sabe que eles ocorrem nas serras e que no inverno podem descer para altitudes mais baixas. Portanto, são aqueles tais movimentos altitudinais de âmbito local, aqui também para conseguirem sobreviver, porque nas altitudes superiores pode ser difícil encontrar alimento no inverno. Portanto, é deste tipo de movimentos que estamos a falar, não são migrações regulares, nem de grande amplitude, mas em certos anos podem vir por aí abaixo em grande quantidade. Um aspecto curioso também e comportamental, não é esta a única ave que faz isto, mas não deixa de ser curioso referir, é aquele hábito que muitas aves, e o gaio inclusive, têm de se sentar em cima das formigas como um processo, digamos, de limpeza e para evitar a entrada de parasitas. Tens alguma coisa interessante para dizer sobre este aspecto? Em relação ao gaio, concretamente, eu não li, mas é verdade que esse hábito existe em relação por parte de várias espécies. Penso que até tem a ver com um ácido que é produzido pelas formigas, que é o ácido fórmico, que acho Exato. que tem certos benefícios, pode ter certos benefícios para a pele ou para a saúde, e portanto eu penso que há aí uma associação com as formigas precisamente para tirar partido desse ácido fórmico. Em relação aos gaios em concreto, não sei, não consigo elaborar muito para além disto, mas poderá ter a ver com esse aspecto também. Acho que essencialmente é isso, tem a ver com a proteção contra parasitas, Sim, sim, sim. precisamente por causa do ácido fólico. Um, Nós já falámos da alimentação, já falámos dos movimentos típicos desta espécie. Diz-me uma coisa, em termos de taxonomia, esta espécie, portanto, tu já disseste que inicialmente era considerada no Corvus, não é? E depois Depois mudou. passou para o E género como de é que roubos, é, exatamente. e como é que é em relação a subespécies? Bem, isto de subespécies, no caso do gaio, é uma coisa complicadíssima. Complicadíssima porque este grupo é extremamente variável e é muito complexo. Primeiro é preciso explicar que tem uma área de repartição muitíssimo vasta, que vai desde aqui, desde a Península Ibérica e de Marrocos, apanha praticamente toda a Europa e vai pela Ásia fora até ao Japão. Portanto, é uma área muito vasta e quando há espécies que são residentes, nas migradoras pode não ser assim, mas nas espécies residentes que têm uma área de distribuição muito vasta, é frequente haver várias subespécies. Porquê? Porque, vamos imaginar, os bichos daqui não estão em contacto com os do Japão, nem com os da China, nem com os da Rússia, nem se calhar com os de Marrocos. Portanto, as populações, embora a repartição seja vasta, elas acabam por evoluir separadamente. Embora haja zonas de contacto, mas é separadamente. E, portanto, é frequente nas espécies residentes haver diferentes subespécies, às vezes com um aspecto bastante variável. No caso do gaio, isto é particularmente complexo, porque há várias dezenas de subespécies. O número varia consoante as autoridades, mas anda tipicamente entre as 30 e as 60, que é um número muito elevado. Não há muitas espécies que tenham tantas subespécies. Haverá algumas, mas não há muitas. É claro que o número exato depois depende das autoridades. Por exemplo, o IOC que é a autoridade, que é o International Ornithological Committee, se não me engano, que é o que agora o Portal Aves de Portugal está a seguir, considera 34 subespécies. O Birds of the World, que é a plataforma que também que é desenvolvida por Cornell e que também, na qual se baseia o eBird, considera 40. Portanto, o IOC 34, o Birds of the World 40, mas como disse, aquilo oscila entre as 30 e as 60. E mesmo entre estas duas entidades que eu referi, há diferenças no que toca a Portugal. Por exemplo, no caso de Portugal, de acordo com algumas autoridades, ocorrem duas e possivelmente três subespécies. Ora, a subespécie mais característica da Península Ibérica chama-se fasciatos, ou seja, garrulos glandários fasciatos.
que ocorre pelo menos na metade sul da Península Ibérica. Depois no norte, e no norte inclui o norte de Portugal, supostamente ocorre uma outra subespécie chamada lusitanicus, portanto, faz referência ao nosso país. E depois a subespécie nominal ocorre no resto da Europa, mas há até quem diga que venha até ao norte de Espanha, portanto, no limite poderia ocorrer no extremo norte de Portugal. Só que lá está, as diferenças entre estas subespécies às vezes são muito ténues, depois, como sabes, nas zonas de transição há intergrados e não é muito fácil dizer onde é que acaba uma e começa a outra. De qualquer forma, há aqui duas notas que eu queria deixar. A primeira é que o IOC não reconhece o lusitânicos, diz que na Península Ibérica é tudo fasciatos. O Birds of the World reconhece lusitânicos, então eu estive a ver as descrições que eles dão entre as duas subespécies, até fiquei curioso de procurar algumas fotos dessas que são publicadas no Facebook e no Flickr, etc., para analisar melhor as características da plumagem, porque supostamente há diferenças. Então, por comparação com o Lusitânicos é mais parecido com a subespécie nominal, tem assim aqueles tons assim um bocadinho mais rosados no dorso, ao passo que o Fasciatus, que é o tal do sul, é mais cinzento no dorso. Eu estive a ver algumas fotos e realmente os tons são ligeiramente mais cinzentos, e aquele padrão riscado que eles têm na coroa, as riscas são um bocadinho mais marcadas. Portanto, as riscas da coroa do Fasciatus. Mas lá está, isto são diferenças muito subtis e talvez por causa disso o IOC não considera, pelo menos atualmente, não considera o Lusitânicos e considera que na Península Ibérica é tudo o Fasciatus. Existe Portanto, dimorfismo sexual que possa complicar, digamos, ainda mais? Penso que não, penso que são, pelo menos no terreno, são, posso confirmar aqui, mas penso que são iguais. O macho e a fêmea não há assim grande diferença. Talvez haja depois nas biometrias, mas de resto não há grande diferença. O que podia complicar esse processo de identificação das subespécies, pelo menos para aspectos morfológicos. A diferença, e eventualmente isso até só se reconhece em fotos, é que, como disse, o Fasciatus tem riscas na cabeça um bocadinho mais carregadas, mais aquelas riscas que tem na testa, na coroa, né? Agora, isto teríamos que comparar entre os do sul e os do norte. Agora, já vi fotos de outras subespécies que existem pela Ásia e, por exemplo, alguns têm a cabeça muito mais branca que o nosso. Portanto, depois essas subespécies mais distantes já têm um aspecto bastante diferente. Como eu disse, a evolução foi separada e por isso, pronto, tiveram uma evolução independente e adquiriram outras características. Diz-me uma coisa também, em termos de habitat, já deste há pouco umas indicações, normalmente, fruto também da dieta, não é? Baseada essencialmente em bolotas. A dieta, ele está um bocado presente por todo o lado, não é? E uma das coisas interessantes também é o facto de que é uma ave cuja presença em meio urbano também tem vindo a ser incrementada, não é? Sim, em relação à alimentação, só queria dizer, a componente vegetal, como aliás acontece com muitas outras aves residentes, a componente vegetal ganha maior expressão no outono e no inverno. Aí é que eles vão muito às sementes, às vagas, etc. Sim, na primavera eles têm uma grande componente de invertebrados, proteínas, mais uma vez, né? E há muito mais invertebrados na primavera e no verão do que no outono e no inverno. E, portanto, invertebrados, que inclui lagartas e afins, inclui caracóis, por exemplo, e lá está, como eu disse, eles se apanharem ovos e crias a jeito também se aproveitam. Aliás, eles são um dos maiores predadores de crias em certas áreas. Portanto, eles não têm só a fama de serem predadores, têm também o proveito, efetivamente. Agora, em termos de habitat, efetivamente, eles estão presentes normalmente onde haja árvores, eles têm uma grande dependência de árvores, e não é só por causa das bolotas, eles gostam de se esconder, são uma ave arborícola, gostam de se esconder na folhagem, e, portanto, preferem até zonas razoavelmente florestadas, que podem incluir não apenas carvalhais, mas também sotos, que são bosques de castanheiros, pinhais, montados de sobre ou de zinho, outro tipo de folhosas e de resinosas. Onde eles são mais escassos é em zonas desarborizadas ou onde os bosques são muito abertos, como aqueles montados muito esparsos do Alentejo, ou em eucaliptais muito extensos também não aparecem. Portanto, eles gostam de bosques mistos, razoavelmente densos e variados. E como tu disseste, eles também penetraram em espaços urbanos e, portanto, os jardins e parques públicos muitas vezes têm árvores frondosas e eles gostam de árvores de grande porte e, portanto, como hoje em dia são menos perseguidos, eles aventuram-se mais em zonas próximas das pessoas. Essencialmente é isso.
Muito obrigado, Gonçalo. Foi mais uma conversa sobre aves. Desta vez estivemos então a discutir o gaio e despedimos agradecendo a participação de toda a gente. Gonçalo, muito obrigado. Até à próxima. Obrigado, Zé, obrigado a todos os que nos ouviram e até à próxima conversa.